é uma reorientação da política externa. E estamos falando das pessoas mais poderosas do mundo. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vocês sabem que eu estou acompanhando o Flávio Bolsonaro e tem sido uma agenda muito intensa e proveitosa. Eu tenho a certeza de que a gente vai ter bons frutos surgindo disso. Estou aqui com o Eduardo Bolsonaro também, em vários compromissos, e alguns deles a gente pode citar para vocês. Nós tivemos um almoço com o embaixador da Argentina em Jerusalém, o Rabino Axel Washnish. Tenho dificuldade de pronunciar esses nomes às vezes, mas o Rabino Axel. Depois, nós tivemos no Knesset. Knesset é o icônico parlamento de Israel, onde o Eduardo e o Flávio discursaram na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. E nessa ocasião foi muito interessante a maneira como o Flávio foi recebido. Vejam o vídeo. President Lula is a symbol of socialism connecting to anti-Semitism. Brasil. Isso foi, a gente estava entrando no Knesset, dá para ver que eu estava ali do lado do Eduardo, do Flávio, desculpa se fosse Eduardo, e umas criancinhas viram, ele falou Brasil, e as criancinhas foram à loucura gritando Bolsonaro, você é o Bolsonaro, e aqui em Israel, criancinhas que estavam no passeio escolar visitando o parlamento do Knesset. Como vai você? Olha, eu bonito. Aquela foi uma reunião que eu participei com um cara aqui que é uma espécie de... Foi o cara que denunciou os escândalos do judiciário aqui em Israel, uma pessoa com uma experiência muito interessante. Ele é deputado hoje. Senator Flávio Bolsonaro will run for president in October. He's in jail because lawfare. Eu sempre digo para vocês assim, quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, mais elas vão gostar dele. E a gente encontrou com gente do Vox, gente do Parlamento Europeu, a Maria Georgiana, também membro do Parlamento Europeu da Romênia, o Pedro Frazão, do meu querido Portugal, do Partido Chega, o mesmo partido do André Ventura, que se Deus quiser vai ser o próximo presidente de Portugal. O Eduardo fez um discurso muito bom no Knesset, criticando duramente o governo Lula, foi tratado como deputado, inclusive aqui eles fizeram questão de continuar tratando ele como deputado, foi na mesa, sentou como deputado, apesar da cassação fajuta que fizeram o mandato dele no Brasil. Então os israelenses cagaram para a decisão da Câmara de cassar o mandato do Eduardo. O Eduardo ainda é reconhecido e recebido aqui como um deputado em Israel e fez um discurso muito bacana. Mas o ponto alto foi o discurso absolutamente espetacular do Flávio Bolsonaro, um discurso de estadista, um discurso em inglês, muito bem feito, e eu quero dividir aqui o discurso com vocês. Bota de tela cheia, Bruno. It's a great honor to be here. Thank you so much for your words yesterday. May God make them real in a very close future. Ladies and gentlemen, authorities, representatives of free nations, friends of Israel, Brazilian Jewish community. Brazil and Israel share a long and honorable history. In 1947, a Brazilian diplomat, Oswaldo Aranha, led the United Nations General Assembly and helped make possible the vote that created the State of Israel. Brazil recognized Israel soon after its independence. For many decades, our countries worked together as democratic nations in diplomacy, farming, technology, security, and innovation. This friendship
was based on shared values, freedom, democracy, and respect for life. This historic bond was clearly defended under President Jair Bolsonaro. As president, Bolsonaro left no doubt he stood with Israel in international forums. He made cooperation between our countries stronger. And he made one thing very clear. Brazil stood with Israel against terrorism, with no excuses and no double standards. Sadly, this legacy was broken. Today, anti-Semitism is not a small issue. It's not only part of history. It's a real and growing global threat. History teaches us that anti-Semitism rarely shows its face clearly. It changes, it hides, it uses new words. Today, it often calls itself anti-Zionism, but the goal is the same: to deny the Jewish people what every other nation has, the right to have their own states, dignity and security. There is only one Jewish state in the world. To deny its right to exist is not political debate, it's discrimination. The attacks of October 7th showed this truth very, very clearly. The world saw barbarism live, and yet in many places there was no anger, there was no support, there was silence, and in some cases, support for terror. Sadly, Brazil became one of those cases. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear, Lula is anti-Semitic. This is not a slogan, this is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident, it's not a mistake, it's an ideology. And this ideology does not stay on paper, it becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust, an anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israeli ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. My father, Jair Bolsonaro, is today in prison because of political persecution, not justice. But ideas cannot be locked away, and truth cannot be silenced. I'm running for president because Brazil needs a moral and strategic reset. In this new moment for Latin America, the United States, together with responsible democracies, has helped build a new model of international cooperation. We already have real examples of this new path. The Isaac Accords, led by the great Argentine President Javier Milei, are a historic step forward. They strengthen diplomatic, economic, and institutional ties between Israel and Latin America democracies. And let me say this clearly, here and before history. If it depends on me, Brazil will officially sign the Isaac Accords in January 2027. We must also recognize the strong cooperation between the United States and Paraguay in the fight against terrorism and drug crime in the three-border region, an area long used to fund extremist groups. This shows a basic truth. To fight terrorism, we need countries working together, sharing intelligence and moral clarity. Brazil cannot stay silent.
Brazil must choose a side. In this global fight, Israel stands on the front line of democracy against barbarism. Let this be said clearly. Brazil must stand with Israel, with the Jewish people, with democracies that fight terror without excuse. History is watching, and history does not forgive those who stay silent. God will, the next Brazilian president will not be persona non grata in Israel. May God bless Israel, may God bless Brazil. Toda rabá. Esse é um discurso de um estadista já, né? O Flávio se coloca aqui como já um estadista. E o grande objetivo dessa viagem é colocar o Flávio nessa posição, posição de estadista, posição da pessoa que vai resetar as relações do Brasil com os países do mundo inteiro, vai colocar o Brasil não mais alinhado a Irã, a Hamas, a própria China, a Cuba, ao regime falido da Venezuela, e sim alinhado com países como os Estados Unidos, como Israel, e como dentro do mundo árabe, os países bacanas do mundo árabe, os países bacanas, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, para onde a gente está indo depois de amanhã, enfim, ou na verdade amanhã. Então, assim, é uma reorientação da política externa. E estamos falando das pessoas mais poderosas do mundo. Vejam, vocês estão vendo aí uma foto do primeiro-ministro de um país que não tem mais relações praticamente diplomáticas com o Brasil e é um dos países mais importantes do mundo, sentado aí recebendo Flávio Bolsonaro. Inclusive, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Não sei se a gente tem o vídeo, Bruno, dele desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Se não tiver, está nas minhas redes sociais, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro na disputa para a presidência. E hoje a gente teve entrevista para vários veículos de mídia, inclusive para Índia Naftali, uma entrevista que eu vou passar aqui no meu canal. É impressionante, porque ela morou no Brasil e fala português, apesar de ser uma das grandes jornalistas aqui entrevistou também o Eduardo Bolsonaro, ser uma das grandes jornalistas aqui de Israel. Hoje teve entrevista para o Israel Times, enfim. A gente tem tido bastante agenda produtiva, colocando, né, mudando a imagem, e vocês são inteligentes, e são pessoas que sabem. Vamos ver as reuniões, eu espero que algumas se tornem públicas, algumas reuniões não são públicas, mas vocês sabem que Israel tem talvez o melhor serviço de inteligência do mundo. E a gente se interessa por inteligência, inclusive para garantir que a nossa democracia funcione de forma adequada. Então, o bom entendedor entenda. A gente também se importa com o tamanho da influência que Israel tem na política americana. Então, talvez, se o Lula tem o Joesley, quem sabe a gente não tenha do nosso lado o AIPAC. Já expliquei para vocês no programa o que é o AIPAC. E quem sabe os ventos na política americana não soprem mais um pouquinho para o nosso lado, em nosso favor. Esse é o momento de juntar aliados. A área onde eu posso contribuir é essa, a área internacional. Vocês, não é segredo para vocês, eu faço um tipo de jornalismo muito honesto. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, vocês sabem que eu sou amigo pessoal do Flávio, como sou do Eduardo, como sou da família, e estou aqui porque eles entendem que eu tenho algo a contribuir do ponto de vista de estratégia internacional. Mas não sou contratado da campanha, não estou fazendo campanha, não estou envolvido na campanha do Flávio, nada do tipo, mas como brasileiro, como um amigo da família, eu gosto de me voluntariar para poder ajudar. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac.
Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Coach. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.